trazer à igreja nessa noite, para que todos nós venhamos sair daqui libertos, porque não só vocês, mas sim eu também necessito de libertação todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, aleluias, glória a Deus. A palavra fica em Efésios, capítulo 6, do versos 1, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. E assim diz o Senhor: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá-te tudo bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedeceis o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como o Senhor, e não como para os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem o que fizer, seja servo ou seja livre, aleluia, e que para com eles não haja acepção de pessoas, aleluia. Eu quero orar nesse momento, para que o Senhor nesse momento venha abrir nossos corações, que para nessa noite nós venhamos receber esta palavras, que nessa noite o Senhor possa fazer a morada, possa nos libertar, possa nos exortar, nos corrigir nesta noite. Grande Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nessa noite eu me coloco diante de Ti, Senhor, como serva, Pai, que nessa noite o Senhor venha me diminuir, meu Pai, cada vez mais, para que o Senhor possa ser crescer na minha vida, para que eu possa, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Pai. Que nessa noite eu venha, Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor mandar, tudo aquilo que o Espírito Santo tocar no meu coração a fazer e a falar, eu venha fazer. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aquele coração que está endurecido, Pai, para receber a Tua palavra. Elas vão chegar até os nossos corações através da Tua serva, Pai. Senhor, começa a levar essa pessoa, Senhor, a refletir como ela tem sido na Tua presença. Pai, como tem sido as minhas atitudes, Senhor. Senhor, neste momento vem trazendo a memória, tudo aquilo que eu tenho falado, Senhor. Cada coração vem preparado para a memória do Teu povo, Senhor. As atitudes, Pai, que eles tenham tido, Pai, no decorrer dessa semana. Pai, como eles têm, Senhor, passado, Pai. Como tem sido a caminhada, Senhor. Oh, Senhor, nessa noite eles possam trazer a memória, Pai. Será que como eles estão voltando diante do Senhor, diante dos meus irmãos, como tenho sido eu, como companheiro, Senhor? Será que tenho sido um companheiro, Pai, que estaria pronto para ajudar o meu próximo? Senhor, será que tenho tido, Senhor, um caráter de um cristão? Como o Senhor a palavra dita nesse altar, ó Pai, que venha fazer morar em nossos corações, venha ser uma semente, ó Pai, para que venha crescer um bom fruto, Pai, essa árvore venha render rosa, Senhor, do inimigo, meu Pai, contra essas vidas. Senhor, nós clamamos a Ti esta noite, Senhor, pela Tua unção, pela Tua cura, pela Tua sabedoria dos céus, Senhor. Começa a ministrar sobre a Tua igreja, Senhor. Toda a honra para o Senhor. Pai, que essa igreja venha testemunho de bênção, testemunho de vitória, Senhor. Pai, que os Teus servos, Senhor, possam receber de Ti, Senhor, uma porta aberta, Senhor. Pai, muitas vezes não é para Ele, mas Ele necessita levar a glória e esta bênção, Senhor. Pai, que mesmo, visita aquele que não de vida, Pai, que Ele necessita também de libertação. Por isso, eu te servo, Senhor, Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa visitar todo o coração, toda pessoa que necessita de Ti. Pai, em nome de Jesus, venha libertar aqueles que estão cativos. Colocamos na brecha, Pai, para que ela não venha sofrer as consequências, Pai, de servir ao Senhor. Porque sabemos que o inimigo, Pai, é furioso, Senhor, contra a vida dela. O inimigo se
levanta, ó Pai, mas eu creio que para cair, ó Pai, e que nessa noite, ó Pai, ele vai estar onde é o lugar dele, debaixo dos nossos pés, ó Pai, estará debaixo dos nossos pés, obrigado, ó Pai, será derrotado, Senhor, porque a vitória nossa, Pai, porque a vitória da sua serva, porque a vitória da tua igreja nessa noite, Pai, enche cada um, ó Pai, acende, Senhor, a chama da fé, venha consumir, ó Pai, os teus filhos, seja derramada, Pai, uma gota de sangue, ó Pai, uma gota de lágrima, ó Pai, porque a transbordante unção do Senhor será derramada, eu creio, ó Pai, para a glória do teu nome, os milagres vão acontecer nessa noite, ó Pai, porque eu creio que o Senhor se faz presente, ó Pai, em nome de Jesus podemos aceitar. O Senhor, quando Ele diz, sede obediente a vossos pais e ao Senhor, como é difícil a primeira palavra ser obediente, como é tão complicado a gente obedecer, como é tão chato a gente receber ordens. O ser humano, ele não gosta de ser mandado, ele não gosta de fazer aquilo que outra pessoa põe, mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos obedientes. Vocês imaginam, se lá os profetas antigos não tivessem sido obedientes, será que hoje nós estaríamos aqui? Se Moisés não tivesse obedecido ao Senhor, será que hoje nós seríamos obedientes? Será que se Abraão não obedecesse ao Senhor, hoje nós estaríamos aqui? Não. Então hoje nós temos que obedecer. É um dos fundamentos que o Senhor quer para que nós começamos a dar o primeiro passo para a nossa libertação. É obedecer à vontade do Senhor. É honrar os nossos líderes, honrar o nosso pai, a nossa mãe. Quantas vezes os nossos pais chegam até nós, falam conosco, nos dão uma ordem, nós não queremos ouvir, porque já achamos, não, já me casei, já sou adulta, sou dona do meu nariz, já dependo de mim, não dependo mais dos meus pais, não dependo de ninguém, faço o que eu quero. Mas o Senhor diz que até mesmo os filhos mais velhos, na sua velhice, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias na terra se prolonguem. Porque através da obediência, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos experiência, o Senhor, Ele nos prospera através da obediência do Senhor. E quando Ele diz aqui, honra teu pai e a tua mãe, Ele quer que nós honramos o nosso pai, tanto o nosso pai carnal aqui na terra, como também o nosso pai celestial. Quantos de nós aqui temos missões, temos um dom, um talento que Deus nos deu, e nós não desenvolvemos isso? O Senhor às vezes fala assim, filha, necessito que hoje você se coloque em pé. Quero falar com uma serva minha, mas é você que eu quero te usar. E muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, mas eu não quero ser vaso, eu quero ser só um crente ouvinte, eu quero somente ouvir a palavra, mas eu não quero pôr a mão na seara. Mas o Senhor, Ele diz que ai daquele que Ele entregou um talento, Ele entregou um dom, e essa pessoa se faz negligente na tua presença, ela carrega sobre si a maldição, porque Ele confiou em ti, é através de ti que Ele quer salvar aquela alma. E se você não for a brecha para poder fazer a vontade do Senhor, como o irmão falou aqui no culto passado, e algo acontecer com essa pessoa, você corre risco de perder a sua salvação, você corre risco de perder a tua bênção, porque aquele irmão era para ser alcançado através de ti. Naquele dia que o irmão pregou, eu tinha algo que Deus tinha me revelado. Eu falei, Senhor, isso é só um sonho, isso não é do Senhor, eu não vou falar nada não, porque eu tenho medo de tocar no irmão e ali no ser de Deus eu tenho que pagar um preço alto, perder minha salvação. Minha salvação vale muito mais do que qualquer outra coisa, porque essa terra, essa vida nossa aqui, ela é passageira. Nós temos que desfrutar e fazer tudo o que nós temos de fazer na presença do Senhor, agradando ao Senhor, e não querendo viver as coisas do mundo. E ali eu comecei a falar, Senhor, eu não sei, estou me sentindo mal, mas se for para me entregar algo para esse irmão, o Senhor já fala comigo. E o Senhor usou a boca do próprio irmão para falar comigo, para me exortar, para me corrigir. Que quando o Senhor manda, Ele não deixa o seu servo confundido, Ele confirma, porque a tua palavra diz que Ele não deixa o servo dele confundido e nem enganado. Fazer prova de mim. E Ele responde, eu fiz prova do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor me diz para comigo, o Senhor fala comigo, prova para mim, porque eu quero te obedecer, mas eu quero ter certeza. E ali
agradeceu, ele falou: irmã, é do Senhor, é da parte do Senhor, é uma resposta que eu necessitava. E isso é só a confirmação. Mas porque eu obedeci à voz do Senhor. Fiquei com medo, porque a palavra diz: nós temos que ter temor e tremor. Temos que temer ao nosso Deus. Temer porque Ele diz de toda honra e toda glória. Ele fala: filha, vai e faz, que essa porta foi eu que abri. Você vai e faz. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus alinha com você. Mas se Deus falar: filho, essa porta não é. Filho, não vá, não faça. Não faça, porque se você fizer, você vai se arrepender e o Senhor vai cobrar. O Senhor, Ele perdoa nós todos os dias. Ele exorta e corrige porque Ele nos ama. Ele não tem felicidade de ver o servo dele sofrer. Ele não tem felicidade de ver o servo dele pagando preço, sofrendo, passando por dificuldades, passando por luta. O Senhor, a vontade dele era que todos nós vivêssemos uma bênção. Mas não foi assim, porque nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, Adão e Eva, no jardim do Éden, eles não obedeceram, porque o Senhor deu uma ordem, já desde os nossos primeiros. Ele falou: não começa essa fruta, dá conhecimento, mas de todas as outras, vocês podem se desfrutar. Mas Eva, ali com a sua curiosidade, e a serpente maligna, o diabo desde a época do jardim do Éden, ele já tentava. Então a tentação não vem de agora, já vem desde os nossos primeiros pais. E o que ela fez? Ela desobedeceu. E aí eles tinham tudo. Eles tinham vida eterna, eles tinham saúde, eles tinham tudo o que necessitavam. Mas ela desobedeceu. E com a desobediência, ali gerou as dores, ali gerou as aflições, ali foram geradas as lutas. Porque o preço nós hoje pagamos também por isso. Por que hoje nós passamos por isso? Pela desobediência. Então, o primeiro passo, obedecer a voz do Senhor, obedecer o mandato do Senhor. E quando o Senhor diz aqui: mas não coloqueis, amém, desculpa, honra teu pai e tua mãe, para que o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e que você viva muito tempo na terra. Quando nós servimos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, os nossos dias se prolongam aqui na terra. Nós passamos por algumas dificuldades, mas o Senhor, em todas elas, Ele está ali conosco. Aleluia. E quando nós passamos por dificuldade, por luta, por aflição, ali nós devemos se preocupar, porque nós não estamos agradando a Deus. Mas quando estamos sendo provados, quando a luta está acirrada, está difícil, você bate aqui, ele fecha, e você vai, a porta está fechada, você vem aqui, o negócio está mais difícil, e fala: Senhor, você não está me olhando, Senhor, você não está me enxergando, está complicado, não estou mais aguentando essa peleja. Você pode ter certeza, meu irmão, que o diabo só está fechando as portas porque ele sabe que você está agradando o coração de Deus, e você está incomodando ele está correndo o risco de te perder, você está próximo da tua bênção. É por isso que fica mais difícil. Quanto mais difícil, você pode ter certeza que a sua bênção está próxima de você, muito próxima, está quase na palma das tuas mãos. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o seu nome. E aqui o Senhor diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas que você venha ensinar a doutrina dos filhos. Hoje o Senhor nunca é difícil não irritar o filho, os filhos que nos irritam. O filho é aquele que às vezes não obedece, nos tira do sério. Mas tem muitos pais que, de vez de incentivar o teu filho, de estar ali te dando forças, filho, você vai conseguir. Porque tem filho que dá trabalho para os pais, mas o pai tem que pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com meu filho. Eu estou sofrendo tanto com ele. Ele tem me feito me passar por tantas lutas, tantas pelejas. Tenho chorado noite e dia, mas o Senhor diz: tenha paciência. Eu dou sabedoria, sou eu que liberto, sou eu que curo. É o Senhor no momento certo. Ama ele verdadeiramente, não importa da maneira que ele chega, irmã. Deus é fiel para libertar seu filho. Aleluia. E ontem às 3h15 da manhã, aleluia, o Senhor me deu uma visão do seu filho. Eu não entendi. Eu falei: Senhor, será que isso é uma visão? É um sonho? Eu não sei se ele viria aqui hoje, mas o Senhor falava comigo nessa visão. Fala para ele que dentro de pouco tempo tenho eu a libertar. Sou eu que vou libertar ele. Não vai durar muito tempo,
vitória. Eu creio que Jesus vai tirar toda essa mágoa, todo esse vício, toda essa droga, porque Deus ele tem poder para isso, irmã. Basta somente amar, dar carinho, fica com ele, apoia, não julga, não condena, não xinga, não briga com ele, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, Deus vai colher, já colheu suas lágrimas, seu sofrimento, porque Deus é fiel e ele falou, não vai demorar. E eu creio em nome de Jesus. O inimigo tentou esse tempo todo para mim não estudar, para mim não conseguir trazer a palavra, mas eu creio que Deus é fiel, ele vai fazer milagre acontecer, e eu creio em nome de Jesus que a irmã vai testemunhar para a honra e glória do Senhor, porque toda a honra e glória é do Senhor Jesus, e eu creio, assim como Deus curou e salvou a minha mãe, eu creio que muito milagre Deus vai fazer neste lugar. Hoje eu estava vendo uma palavra que Jesus falava assim, que o vaso, ele não tem honra na tua casa, ele não tem honra na sua pátria. Nós não damos crédito, muitas vezes a nossa pastora, nós anjos da nossa igreja, nós não damos crédito aos vasos de honra que tem dentro deste lugar. Quantas vezes irmãos aqui sobem e profetiza, ora, e muitos falam assim, essa irmã quer se aparecer, e o Senhor diz, ai daquele que julgar, ai daquele que tocar. Irmão, não julgueis o irmão, não julgueis o próximo. Eu, um tempo atrás, eu tinha uma certa, não sei, eu tive linha de falar antes de Deus pegar eu de jeito. Eu tinha uma certa, meu sangue não bate com esse irmão, nem com esse irmão, não tinha nem oportunidade de falar com esse irmão, mas o sangue não batia. Eu falo uma coisa para você, o sangue de crente é o sangue de Jesus, ele tem que bater com todo crente, porque você pode, meu sangue não tem, meu irmão, vigia, porque o diabo tomou conta de você, assim como o diabo tinha tomado conta de mim e achava que meu sangue não batia com o irmão, e Deus me provou o irmão é uma bênção, que às vezes ele está passando por uma dificuldade e ele tem algumas atitudes que não condiz de um cristão, mas qual é o nosso papel? É ajudar esse irmão. Irmão, em nome de Jesus, eu quero orar contigo, irmão. Irmão, eu quero estender a minha mão a te ajudar, porque tenho eu visto que você tem tido um comportamento que não está agradando a Deus. Deus me incomodou. Mas quem sou eu para julgar? Mas eu quero te ajudar. Eu quero orar por você. Você aceita fazer uma oração? Você aceita uma oração? E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai entrar na vida dele, vai fazer com que ele conserte e reconheça que ele erra. E para a honra, ele vai ser liberto daquilo que ele está fazendo. E Deus não somente vai abençoar ele, como vai abençoar você também. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, ele manda que nós venhamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinar a doutrina, a criança. Até os 6 anos, como a pastora fala, é obrigação nossa de trazer a igreja, de ensinar a palavra do Senhor, para que não aconteça que nos últimos dias as coisas estão tão difíceis, a droga está tomando conta. E se a gente não ensinar o nosso filho o caminho do Senhor, que Ele é um Deus todo-poderoso, que não vale a pena abandonar Ele para esse mundo que está aí fora. Tem muitos traidores para tragar nossos filhos. Então o Senhor manda, ensina, porque Ele jamais vai esquecer. Jamais Ele vai esquecer da palavra, Ele possa até virar as costas. Mas quando apertar o nó, Ele sabe que Ele pode voltar, que o Senhor está de braços abertos para Ele, para curar Ele e libertar Ele. Seja nesse momento um pai, uma mãe que interceda pelo seu filho, que abençoe o seu filho, que no nosso momento de ira, no nosso momento de raiva, nós às vezes acabamos amaldiçoando o nosso filho. Muitas vezes o nosso nervoso, nós falamos, eu não suporto essa criança quando crescer vai ser um marginal, vai ser uma menina que não presta, porque é o jeito que ela está vivendo. Irmãos, misericórdia, vamos pensar 3, 4, 10 vezes antes de proferir algo que mais tarde nós venhamos se arrepender. Porque quando nós falamos algo de nossos filhos, irmão, o diabo está ali, colhendo a cada palavra, porque uma palavra nossa é uma profecia. Nós estamos profetizando aquilo na vida do nosso filho. E o diabo ele vai cobrar. Porque ele fica todo o tempo nos cobrando, vigiando para poder ter o que cobrar da gente. Mas que nós vemos nessa noite, saber ter paciência com o nosso filho, saber ter paciência em ensinar, a cobrar, a ser rígido no
E a palavra que diz: vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor e sinceridade do nosso coração, não servindo à vista para agradar os homens. Quantos crentes hoje, irmãos, vêm à igreja somente para ocupar o banco? Quantos crentes hoje estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente, que não conseguem nem sequer orar, não conseguem nem sequer crer que a vida dele pode mudar. Mas por quê? Porque ele não tem compromisso com o Senhor, ele não está tendo compromisso, ele não está crendo, ele nem sequer pede algo para Deus quando senta no banco, ele vem por vir. Ele não é capaz de fazer um pedido e o Senhor não se agrada. O Senhor quer aquele servo que entre dentro da igreja, fala: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor me deu. Às vezes você nem teve um dia abençoado, mas profetiza na tua vida que eu tive um dia abençoado e terei outro muito melhor do que passou. Porque o Senhor diz na tua palavra: não lembreis as coisas passadas, porque sou um Deus de boas novas. E faço tudo novo, faço as coisas novas todos os dias. Então, amados, não lembrei das coisas ruins que te aconteceu no passado, mas creia que Deus vai fazer coisa nova na sua vida, que Deus vai te dar bênção nova, que Deus vai abrir porta nova, que Deus vai abençoar. Não lembra que ontem foi ruim e que amanhã pode ser ruim, não, amor. Hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor, porque Deus é contigo. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos que crer, porque quando cremos, Deus faz o milagre. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui o Senhor, quando Ele diz: de boa vontade servindo ao Senhor, e cada um vai receber vai receber do Senhor tudo bem conforme vocês têm feito. Será que eu tenho feito para Deus tem sido melhor? Como eu tenho entrado na presença de Deus? Nós que temos às vezes uma obrigação na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Como tenho eu servido ao meu próximo, tenho feito o meu melhor para tratar com o meu próximo? Será que eu, ministro de louvor, obreira, diácono, tenho feito o meu melhor para Deus? Será que esse melhor eu tenho dado realmente ou eu tenho feito por fazer? Um dia eu quero louvar, eu louvo, se eu não quiser eu não louvo. Pastor, eu falo: irmão, você pode pregar, você pode fazer isso para mim? Ah, não posso não tenho nenhum compromisso, mas não estou com coragem de fazer. Será que não era no momento de dificuldade que você precisar do Senhor Jesus para poder te abrir porta, te abençoar, te libertar? O Senhor vai te tratar da mesma forma pela qual você está tratando as coisas do Senhor? Irmãos, se vocês estão fazendo conforme Deus quer, conforme tem que ser para Deus o seu melhor, a partir de hoje vamos fazer. Porque quando nós fazemos o melhor para o Senhor Ele fica só esperando a hora de te abençoar. Mas se você não faz o melhor para Ele, como Ele vai te dar o melhor? Se você não dá o seu melhor. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Ele quer dar o melhor para nós. Mas nós também temos que dar o nosso melhor para Ele. Aleluia. E aqui na palavra do Senhor, quando Ele fala: não há acepção de pessoas. Quantas vezes, amados, nós dentro da igreja, nós às vezes não nos comunicamos com alguns irmãos. Não falo só nós, eu falo de vários crentes hoje. Nós que nem eu no início com esse irmão, eu falava: nem conversava com ele, mas eu falava: você não vai muito com ele. E não me aproximava dele, eu fazia uma acepção dele, eu tinha ele meio excluído. Mas o Senhor, Ele não quer. Não importa se o irmão ele tem dinheiro, se ele é pobre, se ele é um mendigo. Porque uma vez entrou um mendigo dentro dessa igreja. E esse mendigo, ele não foi bem tratado. E eu recebi esse testemunho, pai, eu te julgava através do meu sobrinho e eu não acreditei. Meu sobrinho veio ajudar a irmã Poliana a enfeitar a igreja no dia do primeiro Adorais. E esse Pedro entrou na igreja porque ele queria receber uma oração. E o irmão pegou e mandou ele se retirar da igreja, que
bagunça na igreja e era para ele se retirar. E ele se retirou e ele ficou no meio da rua, prestando atenção na adoração, no louvor. E ali, o meu sobrinho se separou ali no meio da rua e chamou ele. Falou assim, e irmão? Ele falou, não, eu já entrei, vai mandar eu sair, porque senão eu estou mal cheiroso, eu não estou bem vestido, eu estou fedendo, então não é para mim ir, porque eu vou tirar a atenção dos irmãos, vou fazer bagunça dentro da igreja. Mas aqui no meio da rua, eu estou adorando Deus, eu estou louvando Deus. Hoje eu estou assim, eu estou mendigo, eu sou viciado, mas um dia eu fui servo do Senhor, eu já fui obreiro na casa do Senhor, eu conheço a palavra, mas o vício, esse mundo que eu estou vivendo hoje está sendo muito mais forte do que eu. Mas quando eu estou sentindo a vontade de sentir a presença de Deus, eu quero pelo menos ouvir o louvor para me ficar bem. E aí ele falou, não, você entra. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, não ficou. E o meu sobrinho, que é um recém-convertido, chamou minha atenção. Falou, tia Márcia, eu fiquei muito triste, eu não acreditei. Eu falei assim, eu também não acredito. E o Senhor disse, não fazer exceção de pessoas. Não importa se aquele está drogado ou mendigo, todos nós temos que receber ele bem. Porque nós não sabemos se é a visita do Senhor. Quem garante que não poderia ser a visita do Senhor para provar os livros da nossa igreja, para ver como nós trataríamos o Senhor? Quem será que não poderia ter sido o Senhor nos visitado? E qual foi o nosso comportamento? Qual foi a nossa atitude? Nós julgamos pela aparência e o Senhor não quer que nós julguemos nessa noite. O Senhor quer que nós abracemos um ao outro, amamos um ao outro. E o seu mandamento que ele diz, amai-vos uns aos outros como ama a si mesmo. Não é amar só o irmão que está cheiroso, bonito, limpinho, mas amar aquele que está drogado no meio da rua, debaixo da ponte, aquele que está bêbado, jogado, aquele que não tem. Nós temos que amar a todos, para a honra e glória do Senhor, que nessa noite nós possamos, o pouco que Deus aqui falou, eu creio que é muito, porque o Senhor a cada dia, Ele nos ensina um pouquinho de cada vez, mas que nós possamos fazer a diferença a partir de hoje. Vamos obedecer, vamos amar, vamos educar, vamos fazer o melhor ao Senhor, vamos nos colocar na posição de servo do Senhor, que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer neste lugar, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, Ele quer usar a cada um de nós. Vamos dar liberdade para Deus, vamos deixar Deus usar você, irmão, minha irmã, porque de repente Deus quer fazer um milagre na minha vida, através de vocês. Deus quer fazer um milagre na vida da irmã, através da nossa igreja. Deus quer fazer milagre, só que Deus quer que nós realmente cremos, Ele quer que realmente nós confiamos e tenha certeza que nós possamos ver a nossa visão espiritual, a nossa bênção já na palma das nossas mãos. Eu convido a todos